Já são 6h04, né? Hoje é quarta-feira de cinza aqui no Brasil. Não sei quantos alunos que vão, de fato, entrar, né? Hoje é ponto facultativo, amanhã, e obrigatório à tarde. De qualquer forma, eu vou iniciar com a apresentação do conteúdo, né? Para a gente finalizar a parte de planejamento estratégico. Bem, então só voltando aqui, né? Estava explorando esse conjunto de aulas. Hoje a gente vai da aula 5 até a aula 8. Não vou entrar em detalhes, né? A gente já falou muito sobre planejamento estratégico, só vou dar algumas dicas, algumas coisas que são interessantes e que, de alguma forma, eu já falei anteriormente. Bem, então, iniciando aqui na aula 5. Professor, eu vi o e-mail que você enviou do congresso. Eu vou tentar espelhar o resumo antes do 7 de março. Como ele é gratuito, né, e chegou o convite, né, a divulgação, e não há taxa, não há nada, né? Enfim, então, o paper já está, de certa forma, elaborado, então não custa nada submeter o abstract, né? Esperando aí que ele seja aceito, aí você submete a versão, né, no formato que eles desejam, né? Aí você vai ter mais tempo aí para gerar uma versão final em inglês. Ok? Era mais nesse intuito. Eu divulguei uma oportunidade aí para você em termos de submissão, né, de ter um requisito atendido aí que é de publicação, né? Enfim. Bem, então vamos voltando aqui. Bem, então, voltando à questão do planejamento estratégico, né? Então vamos ver alguma coisa sobre informações sobre produto e mercado. Então nós temos o nosso pipeline de produtos, né? Que são os 4 projetos que a gente vai desenvolver. Então nós temos aí, na sua concepção, na sua elaboração, né, a dimensão de estratégia de produto e mercado, né, estratégia tecnológica. Então esses aspectos nós já analisamos anteriormente para cada produto, né, nós criamos aqueles critérios na visão de mercado, de produto, de tecnologia, enfim, nós criamos uma série de critérios, fizemos aquela avaliação, criamos aquele ranking, né, e esse tipo de abordagem é muito utilizado, inclusive vai ser apresentado mais à frente aqui, uma metodologia análoga àquela que nós realizamos na disciplina, né? E agora vocês estão elaborando as fases da submissão da ideia, né? Já passaram pela fase 1, depois vai vir a fase 2 e a fase 3, para que vocês possam entregar, além da ideia, a questão do detalhamento do projeto, né, em termos de aplicação de recursos para o seu desenvolvimento, e também associado à criação da própria empresa, né? Então, ali você vai ter uma série de estratégias que terão que ser definidas, né, segundo o critério do programa Centelha. Então, lembrando aqui que o nosso programa Centelha tem as datas, os cronogramas que vocês vão ter que seguir, né? Bem, aí nós já passamos ou submetemos aqui para a fase 1, vai ter o gate da fase 1, a sua avaliação. Depois nós vamos fazer a submissão do projeto de empreendedorismo, né? E o gate, a sua avaliação. E se nós passarmos, né, a gente vai submeter o projeto de fomento, que é basicamente como nós vamos utilizar o recurso financeiro solicitado associado aos R$60.000. Então, basicamente, né, essas fases que nós estamos fazendo aqui são as fases do pipeline seguidos pelo programa Centelha, né? Então, a empresa vai ter, né, os seus métodos de avaliação, né, que é
baseado nesse pipeline. Então, além dos 4 projetos que nós submetemos, nós temos ainda mais 327 projetos que foram submetidos, né, e que são nossos concorrentes diretos. Então, esses projetos, né, vão passando fase a fase e vão passando por esse pipeline. Então, normalmente, né, é sempre feito dessa forma, dentro de uma empresa, né, onde a gente vai ter a gestão do portfólio de produtos, ou dentro de um programa como o Centelha, né, desenvolvido lá pela CERT, a metodologia da CERT, né, lá de Santa Catarina, que vai fazer alguma coisa semelhante ao que é recomendado pela literatura, né? Então, não está se criando nada de diferente do que aquilo que já é aplicado, né, em termos de literatura, em termos de experiências do mundo real, né? Bem, então, para construir aí, né, o levantamento, né, dessas necessidades de consumidores e posicionamento de concorrência, né, a gente vai ter uma série de fontes secundárias e fontes primárias, né? Até pedir para vocês fazerem algum tipo de pesquisa, né? Que na realidade não era exatamente uma pesquisa, era uma enquete, né? Para ver se aquela proposta, se aquela ideia teria, na visão do usuário final, né, um potencial de produto, ou seja, se o cara deseja uma solução daquele tipo, ou se tem interesse em usar. Então, a gente pode utilizar, né, essas enquetes, essas pesquisas, né, qualitativa ou quantitativa, né, como uma fonte primária e também desenvolver experimentos, né, contratar uma empresa para fazer alguns experimentos em determinadas regiões do país, né, para avaliar o entendimento do cliente final que vai usar aquele produto, né, se aquele produto é de fato de interesse do cliente. Então, tem várias formas de fazer isso. Também temos aqui as fontes secundárias, né, registros internos, dados publicados de uso comum, dados padronizados de marketing, né? Enfim, então a gente tem que buscar informações para que nós possamos, né, avaliar melhor aquela nossa ideia, né, já que a gente tem um risco muito grande da ideia ter algum tipo de problema. Então, pesquisa de mercado, entrevista individual de consumidores e questionário são normalmente ferramentas que a gente utiliza, né? Observações em campo, análise do perfil de consumidores, abordagem de usuários avançados, enfim, então coisas que teoricamente vocês poderiam ter feito, né, na avaliação inicial da ideia de vocês, e que nós fizemos também, né, como recomendação associado ao desenvolvimento das ideias. Bem, então, nós temos aqui dentro dos objetivos da empresa a questão do ambiente externo e o ambiente interno, da própria questão da empresa, né, e da questão da tecnologia, e o ambiente externo, né, o mercado, tecnologia, política econômica, leis, regulamentação, né, sanções econômicas, né, o caso que está ocorrendo atualmente aí com as sanções contra a Rússia, né, associada à guerra que ela iniciou, enfim, então tudo isso aí são questões que nós temos que avaliar, né, em função do cenário atual, né, da geopolítica atual, né, da guerra, né, que está ocorrendo na Europa. Então a gente avalia que, devido ao ambiente externo, não é um momento propício para a gente lançar um determinado tipo de produto, né? Então a gente adia o lançamento desse produto, ok? Bem, então tudo isso, né, são avaliações que nós devemos fazer, né? Nós vamos construir aí matrizes, né, para fazer essa avaliação, né? Então vamos buscar as informações na internet, vamos buscar informações, né, de produtos semelhantes, né, associados a banco de patentes, né, no Brasil e no exterior. Então, podemos consultar aqui o banco de patentes da Google, né, para que a gente busque, né, patentes depositadas no Brasil e no mundo, ou diretamente ir no banco de patentes do Brasil, né, que é o INPI. Se a gente está buscando mercado nacional, né, a gente pode buscar aqui acesso a informações de patentes no Brasil. A gente acessa, ao invés de ir pelo Google, né, a gente vai aqui no mecanismo de busca
né? E colocamos aqui informações sobre o nome do inventor, né? Vou colocar o meu nome aqui. E vamos ver quantos depósitos eu realizei ao longo dos anos no INPI, né? Então, algumas desses depósitos, né, podem ter também um registro PTC, né? Aí, o banco de dados é internacional, então eu acabo tendo a possibilidade de fazer a patente também nos Estados Unidos, né? Sendo publicado em inglês. Então, se a gente colocar aqui como BR, onde é que está o BR aqui? Brasil, GBBR aqui, né? A gente pode fazer uma pesquisa e ver as patentes que eu, como inventor, né, foram convertidas em patentes ou depósitos, né, com validade no exterior, no formato PTC, que é um formato que publica também o depósito no exterior, então eles transformam, né, esse pedido num pedido em inglês, né, então eu fiz em português, e eles converteram, geraram aqui uma patente, ou um depósito de patente, melhor dizendo, em inglês, né? Enfim, ou diretamente no INPI, né? Então, aí tem várias patentes que estão registradas, né? Enfim. Então, é uma fonte de informação também relevante que a gente pode buscar, né? Enfim. Bem, então, esses aspectos, né? De criação de mapas tecnológicos, né? A gente já viu também aqui alguma coisa sobre roadmap de produtos, né? Que eu apresentei para vocês do vídeo mobile, né? Enfim. Bem, aspectos sobre inteligência competitiva, né? Então, criação, né, de conhecimento estratégico a partir de planejamento, coleta, análise, síntese e disseminação de informações sobre concorrentes, clientes, fornecedores e do ambiente competitivo em geral. Então, esse tipo de atividade que eu fiz de busca de patentes, né, no Brasil e no exterior, é uma atividade de inteligência competitiva, né? Então, eu vou coletar dados, informações sobre depósito de patentes que estão diretamente relacionadas à ideia que eu pretendo desenvolver. Bem, então, a gente faz inteligência tecnológica, inteligência concorrente, né? Planos táticos, planos estratégicos, inteligência de cliente, inteligência ambiental. Então, isso aqui são dimensões que a gente está chamando aqui de inteligência competitiva. Então, vamos mapear aqui o ambiente, a tecnologia, os concorrentes e os nossos clientes. Bem, então, todos esses fluxos de informação que a gente vai tentar identificar, né? Participação de mercado, análise de mercado, né? Vamos usar lá, queremos entrar no mercado americano, então vamos ver o que tem sobre o Gartner, sobre quadrantes, né? Associados a uma determinada tecnologia, né? Então a gente vai lá e pesquisa ou assina, né? Soluções de relatórios desenvolvidos pela Gartner, né? Então eles têm aqui vários tipos de mapeamento, né, que eles apresentam sobre as tecnologias emergentes associadas a determinadas áreas, né? Onde eles apresentam, né, o estado da maturidade dessa tecnologia, de mercados, enfim, então são elementos muito importantes para a gente ver, por exemplo, quem são os líderes de determinada tecnologia, né? Então, aplicações mobile, né, como plataforma de desenvolvimento. Aí a gente tem aqui, dentro desse quadrante mágico, né, as empresas que mais se destacam estariam nesse quadrante superior, que são, né, as empresas, vamos aumentar ele aqui, visionárias, que são os líderes, né? Então, a gente tem aqui uma divisão
de nicho dos players, né? Os principais concorrentes. Quem está desafiando? Os líderes. Então, os líderes dessa tecnologia, a IBM, SAP, Adobe, enfim. E aqui quem são os visionários, ok? Então aqui os visionários são aqueles que ainda não são líderes, não estão desafiando, mas são empresas que têm uma visão diferente, né? Estão fazendo de forma diferente, atrelado àquela tecnologia. Então eu estou num futuro próximo, em termos de estratégia, poderei transformar, né, esta visão inovadora em uma condição de liderança. Eu saio desse quadrante, né, e vou para o quadrante de líder. O líder é o cara que mais ganha dinheiro, né? São os caras que são os líderes de mercado, tem maior fatia de mercado associado a uma determinada tecnologia. Então, todos esses mapeamentos estão disponíveis, né, para vários tipos de tecnologias, para vários tipos de serviços na nuvem, plataformas de desenvolvimento, inteligência artificial. Então, tem muita informação que a gente pode obter do Gartner, desses relatórios, são pagos, né? A gente tem que tentar obter algum relatório gratuito, né? Para não ter que ser um cliente da Gartner, né? Alguns clientes, por questão de propaganda, né? Já que eles são líderes ou eles são visionários, então eles colocam, adquirem, né, o relatório sobre aquela tecnologia e pagam lá para Gartner, né, para divulgar, né, então pagam uma taxa adicional para que eles divulguem aquele relatório para fazer uma propaganda, né, da empresa, mostrando que, segundo o relatório Gartner de 2022, aquela empresa é líder. Então, os relatórios da Gartner são muito bem vistos pelo mercado, né, pelo mundo corporativo. Então, é um diferencial que as empresas que estão bem situadas aqui nesses quadrantes de liderança, né, para se diferenciar das demais. Então, isso aqui é uma coisa que faz parte, né, desses aspectos de vigilância tecnológica, né, entender todo o aspecto de inteligência competitiva dos meus concorrentes, das tecnologias, enfim. Bem, então aqui a gente tem uma pirâmide aqui que no topo da pirâmide vai definir a estratégia, né? E essa estratégia vai estar, né, associada a uma inteligência, né, em termos de informações, de dados, né, que eu estou buscando lá do mundo, né, através de pesquisa, relatórios contratados de terceiros, enfim, todos esses levantamentos que são feitos. Esses dados são transformados em informações não estratégicas, em informações estratégicas. Essa informação é transformada num conhecimento estratégico, né? E isso aqui vira minha inteligência estratégica. E com isso eu tenho condições de definir as estratégias da empresa, né, associada ao seu portfólio de produtos e como ela vai atuar em termos de mercado, de tecnologia, né, de concorrência. Então, a ideia é coletar a maior quantidade de informações, né, de dados, melhor dizendo, transformar em informação, conhecimento, e isso aqui virar inteligência para tomada de decisão. Então, é mais ou menos o que a gente faz em inteligência artificial, né, Big Data. A gente pega dados, né, transforma informação em conhecimento, e esse conhecimento é gerado através de inteligência artificial. Então, é mais ou menos o que a gente faz naquela dimensão do digital twin, né? Aquela dimensão vertical, em que a gente tem um ativo, a gente tem um canal de comunicação, através do canal de comunicação a gente pega os dados, depois a gente transforma em informação, conhecimento e vira um modelo de negócios para a nossa empresa, né? Exatamente aquela estratégia, né, que nós definimos para o modelo RAM 4.0, né, que você viu na disciplina passada e que está relatado aí no seu paper, né? Enfim, então é a mesma coisa, tá? Então é muito semelhante dentro desse contexto de, né, inteligência competitiva que a gente está falando aqui. Bem, não vou repetir tudo isso, né? Não há necessidade. Bem, então aqui fica
como resultado final desta questão da inteligência competitiva, né, que ela é muito importante para a nossa tomada de decisão, para que a gente tenha um plano estratégico de produtos. Okay? Esse é o objetivo final. Bem, aí depois a gente muda de capítulo, vai para a aula 6, né? Estou indo rápido, porque muitos desses aspectos aqui eu já comentei anteriormente. Então, aqui a gente vai revisar o plano estratégico do negócio, né? Então, a gente tem lá o nosso planejamento estratégico, nosso portfólio de produtos. Então, a gente vai revisar o nosso posicionamento de mercado, né? Vamos ver as nossas linhas de produtos e vamos usar aqui o método da matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, né? Então, a gente vai criar, né, um gráficozinho, né, como esse aqui, né, uma matriz, melhor dizendo, como essa aqui, onde nós vamos definir as forças, né? Então, cliente cativo, bom canal de distribuição, reputação da marca, boa equipe, marketing. As ameaças, né? Os riscos associados, falha no desenvolvimento de novos produtos, problemas de confiabilidade, fraqueza financeira, pessoal pouco motivado. Nossas fraquezas, né? Baixa margem de lucro, né? Dívidas elevadas, equipamento obsoleto, desenvolvimento de produto lento e oportunidade, né? Boas perspectivas de mercado, extensão de linhas de produtos, monopólio em algumas cadeias de lojas e fornecedores cativos. Então, nesse contexto aqui, né, a ideia de ver nosso posicionamento no mercado, né, tentar criar, né, essas matrizes para que a gente analise as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas ao nosso mercado. Bem, a gente pode criar vários cenários, né? Então, vamos definir aí tecnologias que devem predominar no decorrer do planejamento. Então, a gente vai se basear, por exemplo, em análise da Gartner, né? Mostrando, né, uma curva de maturidade, né, de uma determinada tecnologia associado, né, a uma determinada análise que foi construída pelo Gartner, né? Enfim, então aqui uma sobre realidade aumentada, né, que é o caso de vocês, e virtual, né? Então mostrando aqui uma série de aspectos associados à maturidade, né, levantado através de uma análise, né, contratada com uma empresa como a Gartner, por exemplo, que gera esse tipo de análise, né? Bem, então dependendo aí, né, da nossa estratégia de unidade de negócio, né, a empresa pode ter várias unidades de negócio. Então, no nosso caso, aí a gente tem produtos totalmente diferentes. Então, teoricamente, a gente poderia falar que nós temos 4 unidades de negócio associado ao projeto Centelha, né? Ao programa Centelha. Então, cada unidade de negócio tem lá um projeto que foi selecionado para ser desenvolvido, né? Então, a gente tem aqui um portfólio de 4 projetos para toda a empresa, mas a empresa é estruturada em unidades de negócio, né? As unidades de negócio normalmente são independentes, né? Elas gerem de uma forma autônoma dentro do conglomerado, né? Dentro da empresa, né? Então, eu tenho lá o planejamento estratégico da empresa e a empresa é estruturada por unidade de negócio. Então, tem vários tipos de unidades de negócio. Uma que atua no setor automobilístico, outra que atua no setor aeroespacial, uma outra que atua no setor de energia e outra que atua no setor de serviços. Então, eu tenho lá 4 unidades autônomas e essas unidades, né, têm que fazer toda a gestão do seu portfólio de produtos, né? Então, um modelo, né, muito usual aí que as grandes empresas, as grandes corporações trabalham, né? Então, elas trabalham em função do tamanho, né, da empresa e a dificuldade de gerenciamento dessa empresa como uma empresa única, ela prefere ser estruturada em unidades de negócio,
A Siemens, por exemplo, ela tem várias unidades de negócio, na parte de energia, na parte de automação. Então, cada unidade de negócios cuida de um determinado setor específico atrelado àquele negócio da empresa, né? E ele tem que ser rentável, né? Ele tem autonomia, ele tem a sua própria diretoria, né? E ela se reporta, né, ao conglomerado, né? A empresa Siemens, né? Que detém, né, todas essas unidades de negócios distribuídas aí em todo o Brasil, né? Então, igual a Ford, né? A Ford tinha uma unidade de negócio aqui no Brasil e a estratégia da Ford foi desativar essa unidade de negócio no Brasil porque a sua estratégia mundial, né, não via o mercado brasileiro como significativo, ainda mais que a Ford, até 2035, ela não vai mais fabricar veículos, né, de combustão interna, e esses veículos de combustão interna aqui vão parar de ser fornecidos para o mundo, né? Então teria sentido manter uma fábrica no Brasil fabricando, né, produtos que daqui a 12 anos, 13 anos, né, estarão fora de linha, né? Segundo o planejamento estratégico da Ford. Então optaram por desativar a montadora no país, né? E agora ela só exporta, né? E tem toda a sua rede de assistência técnica, né, no Brasil, só que ela não fabrica mais no Brasil. Então, ela continua fabricando na Argentina alguns tipos de veículos e o restante dos veículos são exportados do México, né? Então, o Brasil importa agora veículos ou da Argentina ou do México. Por quê? Porque a estratégia de negócio da Ford optou pelo fechamento da sua unidade de negócio aqui no Brasil, né? Porque a sua estratégia é sair do veículo de combustão interna e para o veículo elétrico. Então, essa fábrica do Brasil, mais cedo ou mais tarde, seria desativada. Então, como eles estão nesse processo de migração, e é um planejamento estratégico, né, para os próximos 20, 30 anos da empresa, então eles já começaram a desativar aquelas unidades que não são mais importantes dentro da América Latina ou do mundo de uma forma geral, né? Bem, então, aqui é feita toda essa análise, né? Enfim, então também não vou entrar em muitos detalhes, né? E vou mais ficar na questão de riscos, tá? Então, nós temos, né, que ter algum método de avaliação do valor econômico esperado, né? Então, a gente tem lá o desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento tem um custo. Bem, esse desenvolvimento pode ser bem sucedido, então ele tem uma probabilidade de sucesso técnico e ela tem também uma probabilidade de insucesso, né? Então, a falha é a probabilidade de sucesso técnico, né? 1 menos essa probabilidade. A mesma coisa no lançamento. Então, vamos supor que o risco aqui de probabilidade de sucesso técnico era de 70%, foi avaliado pela empresa, então ela tem um risco de falhar de 30%, por uma questão tecnológica, de cadeia de suprimentos, enfim, é o risco associado ao projeto que foi estimado, né? Bem, o lançamento, a probabilidade de sucesso comercial, estimaram que aqui era 50%, né? E falha 50%. Então, você vai ter que criar esse tipo de mapa, né, para avaliar os riscos do seu empreendimento, do seu projeto, né? Então, aqui tem um pequeno exemplo, né? Então, nessa fase aqui de construção do protótipo, né? Então, o custo de construir o protótipo é $99 mil, vamos supor, né? E aqui, não construção do protótipo, 0, ok? Bem, então, aqui, vamos supor que a gente tem aqui aprovação do teste pelo cliente. Então, eu tenho aqui 90% de chance de ter aprovação. E aqui, né, eu tenho a reprovação do teste pelo cliente, 10% de risco. Ok? E aqui, se eu não construir o protótipo, a aprovação do teste pelo cliente é menor, né? Porque eu não tenho um protótipo a validar, eu não tenho um MVP, né? Produto viável mínimo, então os riscos são maiores, né? Então aqui é 20% de aprovação. E aqui o risco
né, da reprovação do teste pelo cliente é 80%. Né? Então, aquele dilema, né, de prototipar ou não prototipar, ele não existe na realidade, né? Tanto é que toda startup tem que entregar um produto viável mínimo o mais rápido possível para validar todas as suas especificações e todas as definições que foram feitas associadas ao projeto informacional daquele produto, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Então, a gente tem que prototipar. Vai ter um custo gerar esse protótipo, um investimento, né? Então, no caso aqui do programa Centelha, a gente vai lançar o protótipo, né, um MVP, para comercializar, e temos um orçamento aí de R$60 mil. Então, esses R$60 mil vai ser o valor que nós teremos para investimento, para desenvolvimento do nosso produto, que na realidade vai ser um produto viável mínimo, né? Já que a gente está começando ainda a desenvolver a solução que vai ser colocada no mercado e vai ter que ser validada no mercado. Enfim, então aí é fundamental, né, que a gente tenha condições de ter a prototipação, né, ter o produto, ter o aplicativo. Então é muito importante, né, saber dosar muito bem o uso dos R$60 mil para que a gente tenha uma determinada quantidade de licenças, uma determinada quantidade de protótipos que a gente consiga validar no cliente final. Bem, então aqui tem os custos associados, né? Enfim, então o cara não investiu nada e vai ter uma reprovação de testes, vai perder US$200 mil. E aqui, se o protótipo for perdido, né? Ele, ao invés de perder 200 mil de desenvolvimento, ele só vai perder 100 mil. Né? Mas o risco é muito menor. Aqui o risco de um insucesso é muito maior. E a probabilidade dele ter insucesso é altíssima porque ele não prototipou. Né? Então aqui fica o risco de não prototipar. Né? Esse exemplo simulado aqui. Então é sempre dessa forma que ocorre. A gente tem que ter o nosso protótipo viável mínimo. Bem, então, probabilidade de sucesso, né? A gente pode utilizar aqui algumas técnicas, né? Análise do valor comercial esperado, que é esse que eu apresentei agora, modelo baseado em notas, score, e modelo de gráficos de bolha. Então, aqui o primeiro, né? Valor econômico esperado, de bolhas, né? Então, probabilidade de sucesso técnico, né? Bem, então, aqui a gente tem, né, algumas definições, né? Então, nova plataforma de caminhões pesados, né? Aqui para a área de automotiva. Então, tem uma bola maior, né? Mostrando que tem maior probabilidade de sucesso. Aqui, um caminhão biocombustível, né? Então, tem menos probabilidade de sucesso. E aqui, né, é fazer o pão com manteiga, né? Então, é reestilização de uma linha de caminhões leves de sucesso que já existe na empresa. Então, é fazer um projeto derivativo ou um projeto, né, com algum diferencial em relação ao produto que já é comercializado pela empresa, né? Então, a gente faz uma reestilização. Então, a gente muda o design, muda a geometria, muda uma série de questões de design mais cosméticas, né? E melhoramos aquele produto e deixamos ele rejuvenescido, né? Então, isso aqui tem uma probabilidade maior de sucesso, desde que o grau de maturidade desse produto, né, esteja em ascensão e não em declínio. Bem, acréscimo de um modelo específico, né? Então, isso aqui já é desenvolver aqui né, um derivativo, né? Ao invés de fazer uma inovação, né,
diferencial, né? Então, eu vou fazer aqui uma solução, né, para atender um nicho específico de mercado, então é um derivativo. E aqui seria mais na visão de ter uma melhoria contínua, né? Uma modernização, uma reestilização daquele produto para ter uma renovação daquele produto, mas é basicamente o mesmo produto que eu já comercializava anteriormente. Aqui não, né? Está criando um novo modelo, diferente do modelo anterior, que já era líder de mercado. Bem, então aqui, né, eu tenho a questão do retorno, né, do investimento. Né, então, nós temos menos retorno, nesse caso, e aqui um maior retorno. Okay? Então, se a gente optar por desenvolver uma nova plataforma de caminhões pesados, ou seja, a gente vai desenvolver um novo projeto, um novo produto, para substituir a geração anterior. Né? Então, essa nova plataforma que está sendo focada nesse novo desenvolvimento, nesse novo projeto aprovado dentro da empresa. Bem, então aí tem aspectos associados, né, a um detalhamento maior, né, da motorização, trabalhar com outros combustíveis, né, enfim. Bem, aí como nós fizemos, né, a gente vai utilizar matrizes, né, definindo critérios e pontuando esses critérios. Ok? E cada um dos critérios pode ter também peso diferente em relação aos outros critérios. Nós não fizemos isso no nosso projeto de avaliação das ideias iniciais que foram submetidas. Todos, para facilitar a análise, tinham o mesmo peso. Então, a questão de mercado, custo de operação, flexibilidade de expansão, na visão desta análise, né, você tem peso diferente. Né? Então, o nicho de mercado tem peso 2 em relação à flexibilidade de expansão e custo de operação é o mesmo peso e nicho de mercado não tem. Então, ficou com peso 3 no total. Ok? Bem, aí depois que você define o peso, né, de cada um dos requisitos que você vai analisar, de cada um dos critérios que você vai analisar, você constrói as matrizes, né, das propostas versus critérios. Ok? Aí a equipe que está participando do processo de avaliação, né, pontua nessas matrizes e a gente vai chegar, né, a uma média associada ao valor final do projeto. Ok? Então, temos lá os critérios que vão ser avaliados. Cada um dos projetos. E aqui ele avalia o valor médio, né, levando em conta os pesos. E depois a nota final, né, daquele projeto que foi melhor avaliado. Mesma coisa que nós fizemos. Né? Então, esse tipo de matriz, né, a gente vai usar em várias fases do nosso desenvolvimento de produto. É muito comum trabalhar com isso aí. Bem, aqui tem um ranking, né, dos projetos, da mesma forma que nós fizemos. E quem vai ser priorizado, né? Então, nós priorizamos lá, no nosso caso, os 4 projetos melhor pontuados. Depois formamos as equipes. Então, é a mesma metodologia, né? Exatamente a mesma coisa que nós fizemos no projeto Centelha. Bem, aí, aqui tem uma análise comparativa dos métodos de avaliação de portfólio. Então, aqui ele está
avaliando, método não contribui para analisar o objetivo, método é eficaz com as devidas ressalvas e o método é o mais eficaz para analisar o objetivo, né? Então, dependendo dos métodos, né, dos critérios que a gente utilizar, né, valor comercial esperado, modelo de notas, gráfico de bolhas, né, a gente vai ter, né, um ranking, né, detalhe mais fácil, né, de fazer a análise, né, então esse detalhamento da análise, né, poderá ser feito melhor, por exemplo, com o gráfico do modelo de notas. Né? Então, o modelo de notas, ele pontua bem, né, na maximização do valor, no balanceamento do portfólio e no alinhamento da estratégia. Então, ele tem 2, 2, 2, então vai ter aqui um 6. E os outros métodos, eles pecam, né, na maximização do valor, que é aquele gráfico de bolha, e o valor comercial esperado, né, que é aquele dos riscos, no alinhamento de estratégia. Então, ele foi pontuado com 4 e 5, ok? Então, por esse motivo, né, normalmente a gente vai trabalhar com matrizes, com modelos de notas, escolhendo os requisitos mais interessantes para serem avaliados. Exatamente o que nós fizemos anteriormente. Bem, aí a gente já viu aqui representação do ciclo de vida do produto, questão da introdução, crescimento, maturidade, declínio, período de maior venda, até que ele entra em declínio, né, em termos de venda, e começa a ação de retirada dele do mercado. Enfim, então todos esses aspectos a gente já viu anteriormente, eu não vou continuar a apresentar, senão ficaria me repetindo muito. Aí entramos aqui num outro conjunto de transparências, né, que é a transparência da aula 7, onde nós vamos ter aqui o planejamento do projeto, né, usando todas essas definições que a gente já viu, né? Escopo do projeto, escopo do produto, as diferenciações dos conceitos, design, project, né? Produto, enfim, todas aquelas definições que eu já fiz anteriormente, né? A gente já fez isso, já conhece como trabalhar com cada uma dessas definições. Bem, então, é importante que a gente conheça bem a questão terminológica, né, dos assuntos que vão ser tratados, associados ao nosso projeto. Então, a questão da equipe, né, e a estruturação e o gerenciamento dessa equipe, que a gente já viu anteriormente também. Então, todos esses aspectos, né, têm que ser levados em conta na nossa definição de como nós vamos estruturar, né, esse planejamento do nosso produto. Então, a gente já viu aí algumas definições sobre requisitos. A gente vai entregar isso, né, em uma série de documentações, né, associada aqui à especificação do produto. Então, a gente vai aprender a documentar o projeto em cada uma das suas fases de desenvolvimento. Então, a gente vai ter os métodos, né? Então, a gente já viu como fazer a parte de planejamento estratégico utilizando lá uma matriz de análise de requisitos, levando em conta aspectos de mercado, aspectos de estratégia, de tecnologia. Então, todas aquelas dimensões que foram analisadas, as ideias, né, é uma forma de documentação para que a gente selecione, né, o nosso portfólio de ideias dentro do ranking, utilizando aquela que é a melhor abordagem, que é
abordagem da matriz e a definição de requisitos, onde a gente confronta, né, uma ideia com a outra, avaliando aqueles requisitos por uma determinada equipe de avaliação. Então, é o mesmo procedimento que nós fizemos nas ideias e que o projeto Centelha vai fazer, o programa Centelha vai fazer com o projeto de vocês. Bem, então a gente vai ter aí uma série de especificações, né? A gente vai aprender a como definir a arquitetura do produto. Essa arquitetura vai ser composta por sistemas, subsistemas e componentes. Então, toda essa estrutura, né, associada à arquitetura do produto, nós vamos entregar isso no projeto conceitual do nosso produto. Qual vai ser a arquitetura desse produto? Bem, obviamente, né, para chegar nesse momento, a gente vai ter que definir aqui o nosso planejamento do escopo, associado aos aspectos da ideia que a gente pretende desenvolver, usando, por exemplo, a metodologia Centelha, onde nós vamos lá novamente passar por aquelas fases do pipeline de ideias, né? Depois o pipeline da submissão dos projetos de empreendedorismo e, finalmente, a submissão do projeto de fomento. Né? Então, para cada uma dessas fases, que vocês vão ser avaliados, aí espero que para todas as fases, né, até serem selecionados, então isso faz parte, né, de definições que foram feitas pelo programa Centelha, né, que ele vai avaliar riscos, custos, questões de tecnologia. Então, cada fase que a gente passar aqui vai ter uma avaliação, né, inicialmente a questão da ideia, do mercado, da necessidade, da inovação. Então, esses vão ser os focos da avaliação. Depois, quando você passar para a fase de submissão do projeto de empreendedorismo, é mais associado à questão se aquela ideia realmente poderá ser desenvolvida e ser empreendida por aquela equipe. Então, aqui você vai ter que convencer aqui os avaliadores de que você tem um projeto de empreendedorismo, você tem um projeto estratégico de como empreender. E passando pela fase, né, de mostrar que a sua empresa tem um plano de negócio. Como é que você vai ganhar dinheiro? Né? Aquele mercado que você falou que existia, como é que você vai atingir esse mercado? Qual vai ser o seu plano de marketing? Como que você vai atingir o seu cliente? Então, isso aqui são ações de empreendedorismo. Então, a visão aqui estratégica é diferente da visão da ideia, da questão da inovação. Onde é que está a inovação na sua ideia? Né? A sua ideia vai resolver qual o dor do mercado. Então, isso aqui é diferente da visão do projeto de empreendedorismo. Né? Bem, passando pela fase do projeto de empreendedorismo, né, a gente vai falar, olha, para atingir os objetivos do desenvolvimento da ideia e do nosso projeto de empreendedorismo, a gente vai pegar os R$60 mil e vamos investir R$10 mil em marketing. Vamos investir R$30 mil na contratação de um serviço especializado para desenvolver alguma coisa importante para nós. Vamos investir R$5 mil em material de consumo. Então, aqui você vai dizer como você vai usar o recurso do fomento, ou seja, as atividades, né, e os valores que você vai alocar em cada uma dessas atividades e o tempo. Então, você fala, olha, em 6 meses eu vou ter o meu produto viável mínimo. Então, em 6 meses eu vou ter o meu protótipo e no 7º mês eu já vou ter o meu primeiro cliente. Então, você vai ter que apresentar no seu projeto de fomento, né,
aquela curva de desembolso, onde você inicia só negativo, né? Sem retorno, e a partir do 7º mês, quando você, teoricamente, já usou aí a maioria dos seus R$60.000, faltando aí, vamos supor, R$15.000 para ações de marketing que a sua empresa vai fazer, a partir do 7º mês, você começa a ter algum retorno, porque você está tendo as primeiras contratações em termos de clientes. Então, isso aqui seria o seu projeto de fomento. Como você vai usar esse projeto, esse recurso, R$60.000, como você vai gastar esse recurso ao longo do desenvolvimento de 6 meses, por exemplo, e a partir do 6º mês você vai captar clientes e vai ter aí uma previsão de crescimento mensal, né? E você vai escalar, né, em 20%, então você começa no primeiro mês com 5 clientes, no segundo mês você já tem 8 clientes, no terceiro mês você já tem 15 clientes, então você tem aí um escalonamento de clientes, né, de contratação daquele serviço ou daquele produto por parte do mercado, e a partir daí você começa a ter receita. Então a sua curva começa a ficar positiva, né? Ela sai do valor negativo e você começa a ter receita, porque você está comercializando agora aquele seu protótipo funcional que você lançou a partir do 7º mês. Bem, então todo esse planejamento que você está realizando aqui, né, está dentro desse contexto aqui, dessas definições que vocês vão ter que fazer, né? Então, as atividades que vocês vão desenvolver, o que vocês vão entregar, o tempo, né? Como uma atividade ainda de planejamento de projeto, que a gente não saiu ainda do planejamento de projeto, né? Então, aqui, ó, a gente não saiu do planejamento de projeto. Até vocês serem contratados, né? Criar a empresa, assinar o contrato com a FAP-DF, com o programa Centelha, vocês estão ainda na fase de planejamento estratégico do produto. Então, vocês ainda estão na fase 0, né? Ou no pré-desenvolvimento do produto. Bem, depois que você teve aqui isso contratado, já tem todos os planos definidos, inclusive já fez o planejamento, já identificou os riscos do seu planejamento, né, onde você pode ter maior ou menor problema, enfim, então você já pensou, né, tudo que você tem que fazer associado ao desenvolvimento e uso do recurso de fomento. Você vai ter 6 meses para desenvolver esse produto, por exemplo. Normalmente o Centelha vai te dar 6 meses para gerar um protótipo viável mínimo, o projeto vai ser de 1 ano, e a partir dos 6 meses até o 12º mês, você vai ter que vender, você vai ter que mostrar que realmente você pode virar, né, uma empresa, pode virar uma startup que vai rentabilizar, que vai ter, né, alguma fonte de recurso entrando a partir do 7º, 8º, 9º mês. Então, tudo isso vocês vão ter que escrever, né, em cada uma dessas fases sucessivas do projeto Centelha. Então, o projeto Centelha, né, é só isso aqui, né? É só planejamento do projeto. Então, a gente ainda não entrou propriamente no projeto informacional, que eu vou entrar daqui a pouquinho. Bem, e por fim, né, tem a aula 8 aqui, se eu não me engano, que é a definição de alguns conceitos de risco em projeto, né? E como nós estamos trabalhando dentro de um contexto de ideias ainda que a gente está supondo, né? Criando hipóteses de que aquilo vai ser validado, né? As informações, os dados, tudo que nós temos ainda é muito associado a risco, né? Porque a gente não tem nada muito consistente, a gente não lançou esse produto, a gente não tem experiência com o produto, a gente não conhece o produto e nem empresa nós somos. Nós somos uma startup. Então, os riscos inerentes são muito altos, né? Então, a gente tem que
ter uma visão de risco, né, do nosso projeto. Então, aqui o risco do projeto, né, está associado aqui a um evento ou condição de incerteza. Imagina todas as startups que estavam lá na Rússia, né, se desenvolvendo agora, querendo lançar seu produto em escala mundial, não vão ter condições, né? Por quê? Porque surgiu uma guerra no meio do caminho. Poderia ter quantificado o risco dessa guerra? Até poderia, né? Então, os riscos estavam claros e começaram a ficar cada vez mais claros nas últimas semanas. Mas há muitos anos existe um risco da Rússia, né, tomar uma atitude mais drástica contra a Ucrânia. Enfim, então esses aspectos de riscos, né, têm que ser avaliados, né? Então, obviamente, o nosso cenário é diferente, mas uma série de outras empresas, devido à sua condição externa, né, podem estar suscetíveis a vários outros riscos. Nosso risco aqui é a questão do dólar, né, agora, questão da inflação, questão dos combustíveis. Então, a gente tem aqui outros riscos que são diferentes da inflação, que são diferentes do risco americano, por exemplo. Você está desenvolvendo, né, projeto nos Estados Unidos, os riscos são diferentes, né? Então, o risco não é o mesmo, porque depende das suas relações externas, além da sua própria condição interna, né? Sua equipe, conhecimento tecnológico, experiência de mercado, maturidade da empresa. Bem, então o risco do projeto é um evento ou condição de incerteza, que, se ocorrer, né, ele pode ocorrer ou não, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um dos objetivos do projeto, como tempo, custo ou escopo, ou mesmo qualidade, né? Então, isso aqui pode inviabilizar. A gente sempre tem que tentar identificar o risco, né? Então, todo projeto que a gente faz aqui associado a ANEEL, né? A parte de energia, né? Vai fazer um projeto para Eletronorte, você tem que tentar mitigar o risco. Você tem que tentar identificar quais são os riscos. Por exemplo, você está fazendo um projeto de pesquisa, você tem risco da equipe, né? A equipe é formada por alunos, por exemplo, de pós-graduação, porque tem que publicar dissertações e tese, porque tem que mostrar que é pesquisa, tem que publicar. Então, você submete um projeto hoje que vai ser contratado daqui a um ano, você não sabe nem qual é a equipe que você vai usar em termos de aluno. Então, você já tem um risco em ter a indisponibilidade de uma mão de obra, né, qualificada, associado àquele problema que você deseja enfrentar no seu projeto ANEEL, associado ao fundo de energia, aí, por exemplo, a ser contratado pela Eletronorte. Então, é um risco, né? Ou então você já tem um aluno, e esse aluno já está no meio do trabalho, você prevê a inclusão dele no projeto. Então, como ele é aluno, como ele vai continuar recebendo bolsa de pesquisa, não necessariamente ele vai ser bolsista o resto da vida dele. Então, tem um risco dele desistir da bolsa e fazer um concurso público e ser contratado. Enfim, então tem uma série de riscos. Bem, agora, se toda a equipe é de professores, né, da UNB, o risco é praticamente zero, né? Só se o cara tiver um acidente, né, tiver alguma fatalidade qualquer, porque ele já tem um emprego, ele dificilmente vai sair do emprego, então é mais um risco associado à sua questão, né, de vida, né, ou de saúde, ou alguma coisa do gênero. Então, o risco é muito menor, né? Então, qual é a probabilidade, né, de acontecer alguma coisa com um cara de 30 e poucos anos? É menor do que a probabilidade de acontecer alguma coisa com um cara de 70 anos. Então, aí você tem condições, né, de intuir um risco, né, da equipe. Então, a equipe, todo mundo é jovem. Então, o risco é 5%. Aí você tem uma equipe que os caras têm 70 anos. O risco já é 30%. Então, você escalona, né? Você aumenta esse risco em função da sua percepção. Né? Então, é difícil, né? Então, fazer riscos
análise de risco é diferente, né? Igual fazer risco diferente, fazer risco de questões de, né, de crédito, né? Então é mais fácil, né? Você já tem lá os números, né? O percentual da população endividada, sabe a renda do cara. Então, quando você oferece lá um contrato, né, de financiamento para alguém, você analisa lá o perfil dele, vê o salário dele, vê se ele tem um emprego estável ou não estável, vê quantos anos ele tem, aí ele vai te quantificar um risco. Então, você vai fazer lá um seguro, né, de automóvel, é a mesma coisa, é mais fácil quantificar, né? Então, você é um cara lá que tem 30 anos de seguro, nunca bateu o carro, nunca usou o carro, então o seu seguro vai ser muito menor do que um cara de 18 anos que acabou de receber a carteira. Por quê? Porque o cara de 30 anos, né, tem um menor risco, porque ele nunca usou o seguro, então ele vai ser premiado, vai ter um bônus, né, e vai diminuir significativamente o valor do prêmio, né, desse seguro. Enfim, então esses aspectos têm que ser avaliados em termos de risco, né? Então a gente tem que ver essas probabilidades do evento de risco. Então, às vezes é fácil quantificar, às vezes não, né? Às vezes é complicado quantificar a probabilidade do risco, às vezes é um risco, né, condicional, às vezes é um risco que depende, né, de outros eventos, então às vezes você tem uma probabilidade a priori para definir uma probabilidade a posteriori, aí você tem que trabalhar com uma inferência bayesiana, né, tem que fazer, né, uma modelagem bayesiana para tentar identificar esses riscos, enfim. Então, mas você consegue, tá? Então não é um chute, né? Tem uma ciência por trás, e você pode quantificar isso de uma forma bastante assertiva, né? Com relação a determinados eventos e associar riscos a esse evento. Então, causas do evento de risco, né? Então, se você conseguir mapear o impacto, causas do impacto, probabilidade do impacto e a perda total. Bem, então, se você conseguir identificar a probabilidade do evento do risco, probabilidade do impacto e a perda total, você pode estimar uma perda esperada. Então, este modelo de risco, né, é mais ou menos o que a gente faz lá no projeto detalhado, né, associado à arquitetura do sistema, quando a gente faz um FEMEA de projeto, uma análise de modos e efeitos de falha. É exatamente isso aqui, tá? Então, a gente vai criar lá uma série de definições e depois a gente vai tentar criar um critério para definir qual é a criticidade de um determinado modo de falha dentro de uma arquitetura de um sistema. Então, a gente vai calcular métricas, né, como essas aqui, né? Então, isso aqui é um modelo de risco padrão, né, que pode ser utilizado também na parte de FEMEA, de análise de modos e eventos de falhas, né? Então, o evento do risco, né, é a falha. A falha, em termos de manutenção, é a perda de uma determinada capacidade funcional de um equipamento. Então, se aquele equipamento perde aquela funcionalidade, isso aí é definido como falha. Se esse equipamento tem um pequeno defeito, ou seja, você tem lá um sistema de refrigeração, e esse sistema de refrigeração continua funcionando, mas aparece um pequeno defeito em um rolamento que gera muito ruído. O rolamento ainda está funcionando, mas ele está sinalizando com o ruído que tem um defeito ali qualquer associado aos componentes desse rolamento. Então, este problema, né, a gente caracteriza como um defeito, porque ele ainda não evoluiu e não virou uma falha que vai retirar a funcionalidade de refrigeração do sistema, por exemplo. Vamos supor que isso aí, né, pega uma fonte de tensão, né, de computador aí, ATX, né? Aí você tem lá um ventiladorzinho, que se você tiver uma máquina que vai ser um servidor, vai trabalhar 24/7, né, 24 horas por 7 dias da semana. Se você especificar um ventilador
né, que tenha um mancal de bucha, a vida útil vai ser muito menor. Aí, depois de X horas de uso, 2.000 horas de uso contínuo, essa bucha se desgastou e o eixo do ventilador, né, da ventoinha, trava, né? Então, isso aí acabou gerando o quê? Uma falha de perda de refrigeração. Ou se eu continuar usando, né, esse computador, a temperatura vai aumentar porque eu não tenho mais a parte da ventoinha, né, fazendo o lançamento, né, de um fluxo de ar para fazer o processo de convecção nos componentes, né, retirando o calor da fonte. Bem, então isso aí é uma falha de um componente barato que falhou. Mas antes dele ter falhado, antes dele ter travado, o eixo travou e a ventoinha não gira mais, o desgaste não foi detectado e ele estava perdendo capacidade de refrigeração porque o eixo começou a ficar mais pesado, porque a bucha começou a se desgastar, então começou a ocorrer um defeito. Aí esse defeito foi evoluindo, 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 até que virou uma falha, né? E essa falha perdeu uma funcionalidade que era a refrigeração da ventoinha, a rotação 3.500 RPM lá da ventoinha, que permitia a retirada do ar quente gerado na fonte. Bem, então isso aqui, né, é um evento, né, associado ao risco da falha da ventoinha. Eu sei que ela vai falhar um dia, né? Se ela falhar, eu tenho que substituir. Então, se eu quiser diminuir o risco, né, mitigar o risco, o que eu faço? Eu coloco 2 ventoinhas, né? Então, eu coloco um sistema com 2 ventoinhas. Se uma falhar, eu tenho ainda a segunda. Enfim, então aí eu vou fazendo, né, uma série de ações para mitigar o risco. Então, é muito importante a gente ter essa visão de risco, porque a gente vai aplicá-lo também na parte da arquitetura que a gente vai definir para o nosso sistema. Então, a arquitetura do nosso sistema vai ter redundância. Se ela tiver redundância, eu vou minimizar o risco naqueles componentes mais críticos, né? Eu já mencionei vários exemplos aí da indústria, né, de aeronaves aí, né, indústria aí de aviões, né, mostrando que alguns sistemas críticos não tinham nem redundância e quando o sensor parou de funcionar adequadamente, o avião caiu, né? Então, já vimos aí a questão do MAX, do 737 MAX da Boeing, né? Já vimos a questão do tubo de pitot do Airbus, enfim, então uma série de problemas associados ao risco da ocorrência de algum evento. Então, a gente pode aplicar essa visão de risco ao longo de várias fases do desenvolvimento do nosso produto, né? Então, eu estou lá na produção, a máquina tem um risco de quebrar, né? Então, eu posso fazer a mesma avaliação lá na produção, lá no... Já concebi o produto, já validei o produto e já lancei o produto, agora estou produzindo o produto em série, né? Então, agora eu tenho condições de mapear o risco de uma máquina crítica, né, de uma máquina gargalo, quebrar, né, entrar em modo de manutenção. Então, toda essa gestão de risco, né, a gente pode ver ao longo de várias fases do ciclo de desenvolvimento de produto. Bem, então, probabilidade de ocorrer o risco identificado, causas principais. Então, isso aqui é basicamente FEMEA, né? Análise de modos e efeitos de modos de falha. Sua criticidade, né? Bem, então, depois a gente vai ver alguns aspectos sobre isso também, mas, de qualquer forma, a gente tem que ter um planejamento do risco. Não só no planejamento estratégico, mas também, mais à frente, lá na definição do nosso projeto detalhado, né? A gente vai ver esses aspectos do FEMEA, de toda a parte de funcionalidades que nós definimos no projeto conceitual. Bem, então,
é muito importante, então, a identificação desses riscos e o monitoramento e controle dos riscos. Agora, vocês podem fazer umas perguntas aos projetos que vocês estão desenvolvendo, né? Quais os riscos inerentes a cada um desses projetos? O que pode falhar, né? O que pode ocorrer em termos de problemas para eu não conseguir entregar o meu produto viável mínimo? Então, cada proposta vai ter um calcanhar de Aquiles, né? Então, o pessoal lá do posto de gasolina, né, tem que obter o dado, né? Tem que obter lá o valor na bomba. Se ele não conseguir obter esse valor na bomba, é um risco do projeto não ser aprovado pelo consumidor final. Ele pode até fazer a plataforma, um aplicativo, só que ele não tem um dado. Ou o dado dele é muito defasado. Aí o consumidor final entra no aplicativo, seleciona o posto, né, com determinado proximidade de onde ele está, achando que o combustível custa R$ 6,50, ele chega lá e está por R$ 7,00, né? Ele nunca mais vai usar esse aplicativo. Então, o risco de insucesso está associado à confiabilidade da informação que ele deverá obter da fonte primária, que são os postos de combustíveis. Então, ele vai ter que mitigar muito bem esse risco, né? Ele vai ter que colocar algum tipo de mecanismo no desenvolvimento das funcionalidades do produto dele para mitigar isso aí. Então, pode ser que exista defasagem? Sim. Então, talvez seja interessante ele prever uma funcionalidade de que o próprio usuário, né, depois confirme se aquele valor indicado pelo aplicativo realmente bateu com o valor da bomba, dando a opção para ele de redefinir esse valor, ou seja, de atualizar o banco de dados futuro, né, do aplicativo. Não pode atualizar online, né, senão o cara pode chegar lá e dar valores errados, né, você tem que verificar que o valor, né, fornecido por ele é adequado. E você tem que ver, isso aí está me ajudando na mitigação do risco. E o usuário final, será que ele vai ficar contente em dar essa informação? O que ele vai ganhar dando essa informação? Que vai fazer a mitigação do meu risco. Então, será que não seria interessante eu dar algum tipo de recompensa para o usuário final? Então, você tem que começar a pensar agora, né, em como mitigar o risco, né, as ações para mitigação desse risco, qual tipo de dado, né, seria importante para mitigar o risco, como você vai obter esse dado e como você vai pagar por esse dado. Né? O dado não é gratuito. Se eu estou dando os dados para você, eu estou recebendo alguma coisa em contrapartida. Ninguém vai fornecer os dados gratuitamente. Tem uma contrapartida implícita ou explícita. Eu estou usando o Google aqui, eles estão pegando meus dados. Cada consulta que eu faço aqui, o cara está pegando isso e atrelando ao meu perfil. Então, indiretamente, ele está pesquisando. Por quê? Porque eu estou na plataforma dele, ele está me dando um serviço de busca, um serviço de e-mail. Né? E ele vai ser rentabilizado com propaganda, que alguém vai pagar para ele, que não sou eu. Mas eu estou dando uma contribuição importante para o modelo de negócio dele, que são os dados. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, tá? Como vocês vão fazer isso, né? Então, cada caso aí vocês têm que pensar quais são os riscos do negócio não funcionar. Onde é que vai estar os problemas principais? Tentar mitigar esse risco, minimizar esse risco, buscar alguma alternativa. Enfim, então tem formas de identificação desses riscos, né? Você pode fazer aqui diagramas de causa e efeito, né? Que a gente vai usar mais à frente aí em algumas as documentações que a gente vai fazer, né? Então, aqui, causas prováveis de um determinado defeito. Né? Então, aqui ele vai identificar aqui todas as causas, identificar nesses retângulozinhos aqui, material, método, máquina, hora, energia, medição, pessoal, ambiente, aí ele coloca
né? Esses indicadores aqui, essas linhas com essas setinhas, e em cada linha aqui ele pode desdobrar coisas associadas à energia, coisas associadas à medição, coisas associadas à máquina, coisas, ou seja, que vão gerar algum defeito grave como efeito. Então, isso aqui é o diagrama causa e efeito, né? Que a gente usa nos métodos de qualidade. As técnicas industriais japonesas, então, o diagrama Ishikawa é muito interessante, tá? Eu mesmo uso bastante esse tipo de diagrama quando a gente quer mapear causas com efeitos. Bem, fazer fluxograma, diagrama de influência, enfim. Bem, então, eu falei bastante sobre riscos de projeto, técnicos, externos, organizacionais, gerenciamento do projeto, né? Enfim, então aqui você tem que tentar identificar quais os tipos de riscos que você está suscetível no seu desenvolvimento. Externo, cliente, né? Se o cliente recebe a informação errada, é um risco, né? Então, dependendo aí, questão de qualidade, você faz a máquina não funciona ou ela falha muito, é um problema, é um risco que você tem. Então, aqui são algumas dimensões de riscos envolvidos no nosso projeto. Bem, podemos fazer uma análise qualitativa ou quantitativa, utilizar aspectos de probabilidade, né, para tentar identificar a probabilidade do evento ocorrer, enfim. Então, existe vários tipos de avaliações, né? A gente pode simplesmente criar aqui uma métrica de criticidade, como a gente faz no FEMEA, né, análise de modos e efeitos de falha, a gente cria uma métrica criticidade. A gente vai multiplicar vários requisitos críticos que podem gerar falhas para aquele produto. Aí você pode identificar o impacto, né, associando, você não sabe quantificar, se é 10%, 50%, 100%. Então, você quantifica entre muito baixo, baixo, moderada, alta e muito alta. Então, aquele aspecto que você acha que tem uma altíssima criticidade, você coloca como alta ou muito alta, né? Então, é uma medição comparativa. Você está comparando um risco de uma coisa em relação a um risco de uma outra coisa acontecer. Você não vai quantificar, né? Você vai qualificar se aquele risco é maior do que um outro risco que você já identificou. Então, é uma forma de se fazer também, né? Aí você pode botar uma métrica muito alta, você fala que vale 5, para transformar numa régua, né? Alta, 4, moderada, 3, baixo, 2, muito baixo, 1. Então, você vai colocando aqui, né, valores que você vai quantificar esse seu sentimento nebuloso, né, de ser muito alto, alto, moderado. Então, você está transformando isso num valor específico, né, que você sabe exatamente como quantificar. Bem, então aí, se você ainda conseguir associar a probabilidade de ocorrência, né, melhor ainda. E nem sempre isso é possível. Você vai aqui, matriz de impacto de riscos, né? Vendo a questão de custo, cronograma, escopo, qualidade, e vai dimensionando até muito alto, né? Então, qualidade aqui, o risco muito alto, projeto finalizado, resultados inúteis. Então, será que isso vai ocorrer com uma ou com outra ideia que foi desenvolvida? Enfim, então isso aí a gente tem que tentar identificar esses aspectos, né, de risco, tá bom? Então é muito importante que a gente leve em conta e tente descrever os riscos associados, né? Então a gente pode criar árvores de decisão, né?
Então, a gente vai associar o risco da ocorrência, né, associado a vários eventos que podem ocorrer e tentar quantificar isso através das nossas métricas, né, que a gente definiu aqui atrás. Ok? Baixo, baixo, né, muito baixo, moderado, enfim. Então, é muito importante que a gente avalie também esses aspectos de risco. Bem, podemos fazer também simulação de Monte Carlo, né? Então, é um método estatístico aí, que a gente pega os dados reais, transforma esse dado numa distribuição de probabilidade, e depois a gente amostra aleatoriamente essa distribuição de probabilidade, gerando dados simulados, né? Que eu já expliquei para vocês, que eu já fiz esse método em projeto de experimentos, na montagem lá do compressor, né? Medindo lá a folga que a gente tinha do pistão e do cilindro, né? Então, media o pistão, media o cilindro, tinha que ter uma folga de 2 microns, e a medição de cada um desses caras, a gente levantava a função de densidade de probabilidade, distribuição de probabilidade, e agora a gente gerava milhões de amostras aleatórias, simuladas, para fazer a montagem. Enfim, então era uma forma de ser feito. Okay? Então a gente vai ter aqui alguma ferramenta estatística, algum software, né? Então tem vários softwares aí que vocês podem utilizar para fazer esse tipo de avaliação, né? De criticidade, de análise de FEMEA, de análise associada à redundância de componentes em uma arquitetura de produto. Então a gente tem aí vários softwares que podem ser utilizados, né, para fazer essa parte de engenharia de confiabilidade. Bem, então, eu não vou detalhar de uma forma mais significativa, então era basicamente isso que a gente teria para abordar sobre o pré-desenvolvimento, ok? Então eu finalizo aqui a aula 0, né, do pré-desenvolvimento, e vamos entrar agora no projeto informacional, né, que é a aula 9. Bem, então, voltando aqui. Se o projeto de vocês passar na fase 3, aí vocês já terão desenvolvido aqui, no contexto da disciplina, né, o detalhamento associado ao projeto informacional. Deixa eu só fechar isso aqui. Ao projeto informacional do produto de vocês. Ok? Então, a gente entraria aqui na parte do projeto informacional. Então, no projeto informacional, nós vamos receber o planejamento estratégico, as ideias que a gente vai desenvolver. Né? Então, nós já desenvolvemos aqui o pré-desenvolvimento ou a fase 0, né? E temos agora o nosso planejamento estratégico. Né? Então, aquele planejamento do produto, que vocês já entregaram lá para o projeto Centelha, já foi aprovado pelo projeto Centelha, vai entrar agora na fase de desenvolvimento do produto propriamente dito. Então, nós vamos iniciar com o projeto informacional, né? Segundo a nossa metodologia aqui. Bem, então a gente tem muita incerteza, né? Uma enorme quantidade de escolhas, e o custo também, porque a gente só tem 60 mil reais para fazer esse desenvolvimento, até fazer, não a preparação da produção e o lançamento do produto, né? Mas nós vamos chegar aqui, né, ao produto viável mínimo e validar esse produto no nosso cliente, tentar vender esse produto para o nosso cliente final. Né? A gente é uma startup, uma empresa ágil,
Então, a maioria não vai ter preparação da produção, né? Então, a maioria são softwares, tem um que tem que produzir, aí ele vai ter um problema aqui na preparação da produção, né? Como é que ele vai fazer o equipamento que ele está prometendo vender, né? Então, vai ser só no nível de prototipação, né? Aí, se ele conseguir fazer vários protótipos, né? Pode até tentar vender, né? Mas, de qualquer forma, vai ser necessário fazer todo um desenvolvimento, né, para chegar nesse protótipo viável mínimo, mas as incertezas são muito grandes. Então, para a gente minimizar essa quantidade de incertezas do nosso desenvolvimento, a gente vai começar com um projeto informacional, né? Então, já vimos esse tipo de gráfico, né, que eu não vou ficar repetindo. Então, temos que buscar aqui a fonte de dados, cliente, ciclo de vida, visão dos custos do ciclo de vida, checklist para obtenção dos requisitos de produtos, depois vamos trabalhar também com QFD, né? Desdobramento da função qualidade e a especificação meta. Então, inicialmente, né, nós temos que, em função da nossa ideia, buscar informações sobre aquela ideia. Então, fazer engenharia reversa, conhecer o aplicativo, conhecer a plataforma, conhecer as patentes envolvidas. Então, eu vou lá, entro lá na patente Google, por exemplo, né? E vou fazer pesquisas de patente, né? Ou entro nas patentes, né? Da UNB, do INPI, e vou buscar as patentes no INPI. Então, vocês vão ter que ver para cada um das ideias de vocês o que tem de patentes no Brasil e no exterior, né? Então, aqui eu tenho, sei lá, umas 16 patentes, né, depositadas. Então, várias dessas patentes, algumas que têm PTC, né, que é uma opção, né, que quando você faz o depósito de patente, você gera uma versão também que vai ser disponibilizada para outros países. Então, cada país, né, tem lá o seu sistema, seu escritório de patente. Então, o Brasil, né? Isso aqui tem 12 milhões de patentes, Estados Unidos, né? Desde 1790, né? Desde o Edison lá tem patente. Aí você olha o Brasil aqui, né? Você tem desde 2010 cerca de 973 mil patentes. Bem, então aí você tem as patentes mais novas, né, que foram depositadas mais recentes, que muitas delas têm a opção do PTC, quando você deposita, paga uma taxa adicional, e a patente é publicada nos Estados Unidos também, não nos Estados Unidos, ela é disponível dentro de um banco de dados internacional, que é esse que o Google está acessando, né, onde ele transforma lá em inglês, né, a patente que você fez em português. Ou você vai diretamente lá no INPI, né, e entra no banco de dados ou de marcas ou de patentes, desenhos industriais, né, as definições são diferentes. Então, vamos lá, em patentes. Só tem um desenho também industrial, né, de uma bolsa. Então, bolsa não é patenteável, ela é mais um desenho industrial, é um modelo de utilidade. Então, eu vou buscar por modelo de utilidade, porque a minha bolsa é diferente das bolsas que tem ali no mercado. Então, eu vou solicitar uma patente de modelo de utilidade e vou registrar o desenho industrial, como é o design dessa bolsa. Então, aqui, eu vou fazer uma busca no meu banco de patentes, né, do INPI. Então, você pode ir sem registrar, e o que está registrado lá é o quê? A marca, a patente, desenho industrial, né? Bem, aí você vai em patente e escolhe lá o que você quer buscar. Então, o depositante. Então, você
define lá, vamos botar o meu CPF aqui, você coloca lá, por exemplo, o nome do depositante. Então, vamos ver aqui, ó, Eletronorte. Vamos ver se tem alguma coisa com o nome Eletronorte. Então, tem que colocar Centrais Elétricas do Norte do país. Então, tem o nome do depositante e tem o nome do inventor. Então, o nome do depositante pode ser uma pessoa física ou jurídica e o nome do inventor normalmente é uma pessoa física. Vocês aí, em termos de startup, né? Ainda mais de investidores futuros, rodadas de investimento, sempre deverão depositar em nome de pessoa jurídica, né? Por quê? Porque se você patente é propriedade intelectual, né? Então, é um ativo da pessoa. Então, se você morrer e a sua patente valer muito, ela vai para o seu espólio. Aí isso pode virar uma briga de herdeiros. Todo mundo quer a sua patente. E você recebe royalties de 300 mil reais por mês. Então, todos os seus herdeiros vão brigar para ter uma fatia dessa patente. Então, o investidor ele não quer que uma patente seja objeto de inventário. Tá? Então, por isso que a gente coloca sempre que possível, né? Se já existe uma empresa constituída, a gente deposita em nome da pessoa jurídica, igual a Eletronorte fez aqui. Ó. Então, a Eletronorte aqui tem várias patentes que eles depositaram ao longo dos anos aí, e provavelmente tem uma aqui onde eu sou o inventor, já que o projeto era Eletronorte. Então, a Eletronorte pagou, né, o depósito da patente e eu entrei como inventor. Enfim, então tem que procurar aqui onde é que está. Se é que está aqui nessas palavras-chave que eu procurei, né? Pode estar como Centrais Elétricas do Norte do Brasil. Deixa eu ver aqui. Sistema. Deve ser de 2000 e... Método, não. Escapamento. Não vou pesquisar como inventor. Provavelmente o meu nome aparece aí. Então, coloca lá, Roberto José Álvares, já. Nome do inventor. Deve ter sido depositada como Centrais Elétricas do Norte do país, alguma coisa assim, em vez da sua sigla. Bem, então, só para mostrar aqui uma patente de empresa, né, que ela paga todas as taxas, né, para eles não perderem a patente, já que a patente é um ativo da empresa, né? Essa patente virar de fato um produto, ela poderá ter um valor de ativo significativo. Então, ela pode valer mais do que a própria empresa, né? Então, aqui, se tem algum aqui, esse aqui, ó, equipamento em usina baseado em sistemas, esse sujeito aqui é da Eletronorte, tá? Então, se a gente clicar aqui no BR10 2016, ele vai abrir, então, o título, né? Então, método para monitoramento e diagnóstico de modos de falha de equipamentos de usinas hidrelétricas baseado em sistema especialista. Ele descreve, fala de FEMEA, né? Que a gente usa bastante. Enfim. E aqui os inventores. Ok? E aqui, pagamento das taxas, né? Então, vai ter a anuidade, né, prevista já, eles estão pagando aqui 2021, já foi paga, 6/1 também já pagaram, a próxima anuidade, ó, 6/10 de 2022, ok? Então tem que pagar até setembro, outubro, né? E ela vai ficar ativa até 6/1 de 2023.
Bem, então eles vão pagando, né? Já está no 7º ano, a 7ª anuidade. Então, foi depositada em 2016, daqui a pouco ela completa 10 anos, né? 8 anos, então ela vai aqui por prazo até no 10º ano, né? Se eles não solicitarem um pagamento, né? Então, depois de 36 meses, ela é publicada, né? Então, ela está publicada agora, né? Então, a gente pode fazer o download dela. Ela tem um sigilo durante os 36 meses iniciais e depois ela fica aberta, ok? Então, o que eu escrevi na patente, ela é publicada aqui, ó, na revista de patentes do INPI, só que agora é uma patente, né, um depósito de patente da Eletronorte, até virar uma carta patente. Então, aqui está no modelo e no formato de patente da época, né, que foi exigido. Enfim, então vocês vão ter que gerar aqui no final da disciplina um depósito de patente também, tá? Então, esse depósito de patente que a gente está definindo aqui, a gente vai gerar depois que a gente já tiver o projeto conceitual. Então, a gente vai fazer o projeto informacional, que já vai dar uma série de informações, e depois a gente vai fazer, né, as informações são as especificações metas, e depois a gente vai desdobrar essas especificações metas, né, em um projeto conceitual, que vai definir as funcionalidades que o meu produto vai ter e a arquitetura que esse produto vai ter. Aí você consegue escrever a patente. Tá? Aí, com o projeto conceitual, você consegue gerar isso aqui. Então, isso aqui é basicamente um conceito da ideia, desdobrada, né, em texto e em figuras, que explicam exatamente o que é que você vai fazer. Ok? Bem, então, com isto, vocês vão conseguir ter muitas informações para fazer especificação meta, para fazer projeto conceitual. Então, esse projeto informacional, a gente obtém muita informação fazendo engenharia reversa, comprando produtos análogos aos nossos, desmontando, vendo como que as coisas funcionam lá dentro, e depois olhando, né, como que as coisas que tem patente ativa ainda, a gente vai lá no banco de patentes americano, no genérico aqui, né? Então, aqui estou pesquisando aqui nos Estados Unidos, né? Aí você vai lá e sai pesquisando. Aí, só que aí tem algumas dificuldades para pesquisar. Se você colocar Google aqui, ó, e mandar pesquisar projetos em nome da Google, que a Google tenha depositado, tem bem menos, tá? Então, normalmente, o cara contrata, depois até o cara consegue descobrir que é Google, né? Mas normalmente o cara contrata um escritório de depósito de patente, e esse escritório de depósito de patente faz o depósito do método, né? Da arquitetura, do algoritmo, né? Nos Estados Unidos eles conseguem patentear também algoritmo, né? E quando a Apple quer esconder, né, alguma coisa, para não mostrar o que ela está fazendo em termos de novos produtos, ela não coloca o seu nome, né? Ela manda um escritório de patente depositar em nome dela. Então, você tem que escolher bem as palavras-chave, né? Para você identificar, ainda mais quando o produto é novo, né? Não existe ainda. Então, você teria que identificar com palavras-chave, né? Associadas, né, àquela definição. Né? Então, o produto é tão novo, né,
que a patente ainda está depositada, né? Então, você tem que esconder o nome, né? Então, para esse sujeito aqui, quer fazer um case, né? Para iPhone com speaker, né? Então, ele fez aqui. Então, é um produto para iPhone, né? Um acessório para iPhone. Então, ele usa a palavra iPhone, né? Porque o produto dele é um chinês aí, foi depositado na China, né? E foi feito no formato PTC para que a informação estivesse disponível no banco de dados, internacional. Então, na hora que você faz o depósito, né? Você solicita pedido internacional. Então, invenção para pedido internacional. Não é PCT, desculpe. Aí você define, né, no seu preenchimento, a opção PCT e paga uma taxinha adicional para publicar internacionalmente a sua patente, como foi feito aqui nesses casos aqui, né? Então, o chinês aqui fez lá, pagou a taxinha PCT, Publicação Internacional da Patente, e fez, né, o depósito nos Estados Unidos, só que o original dele é chinês, né? Aí um sisteminha aí automaticamente converte o texto para inglês e está publicado agora. Então, ele não precisou ir lá nos Estados Unidos, abrir um novo depósito, fazer a nova submissão. Se ele quiser que seja avaliado lá, aí ele tem que pagar, né? Então, cada um dos bancos de dados de patente são independentes. Então, você tem que... eu quero a carta patente. Só tem que abrir aqui e depositar no Brasil, tem que depositar nos Estados Unidos, tem que depositar em todos os locais do mundo. Então, você teria que ir lá nos Estados Unidos, no escritório de patente, e pagar para que o seu depósito internacional seja avaliado. Então, não tem trabalho gratuito, né? Tudo é pago. Então, você tem que pagar para ter a avaliação do seu produto, ok? Bem, então aqui no projeto informacional, a gente quer chegar nessa especificação meta. Né? Como a gente não tem um produto ainda, ou o produto não existe, ou não tem um mercado, o produto é disruptivo, né? O produto é de plataforma, enfim, eu identifiquei lá a minha estratégia de produto, né? E agora eu tenho que buscar informações sobre esse produto, né? Então eu tenho que obter informações do mercado, né? Para que eu consiga, né, dentro daquele meu plano do projeto, ok? Então, eu já identifiquei aqui o meu projeto de produto, né? Planejamento do projeto aqui. Já mapeei, né, o escopo do projeto, o escopo do produto, atividades, pessoal, prazo, orçamento, recurso, qualidade. Já identifiquei tudo aquilo que a gente viu anteriormente, que a gente está fazendo também no projeto Centelho. Então, isto aqui, essa entrega dessa documentação, aqueles formulários, as especificações que a gente fez, a ideia, o vídeo, são os dados e as informações que entram no projeto informacional. E o que eu vou entregar aqui na saída do projeto informacional, que vai ser entrada para o projeto conceitual? A especificação meta. Então, eu vou entregar uma especificação meta. Então, são os requisitos com valores metas e informações adicionais qualitativas. Bem, como eu não vou conseguir entrar aqui no detalhamento, eu vou só mostrar aqui, vamos ver se tem algum... Depois a gente vai detalhar como chegar na especificação meta, só para ver se tem um detalhamento de especificação meta. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de especificação meta.
de algum dos projetos anteriores. Então, exemplos, fase 0 a 4, né? Vocês sempre podem pegar aqui os exemplos dessas fases. Bem, então, vamos olhar aqui um projeto. Bem, então, impressora 3D e estacionamento RFID. Então, vamos pegar aqui o que o cara entregou como projeto informacional, né? Bem, então aqui ele pegou, o que ele fez? Ele vai fazer uma impressora 3D, ele foi lá e pegou vigilância tecnológica, né? Mapeou todas as impressoras produzidas no exterior e no Brasil que ele acha parecida com o projeto que ele vai definir. Essa aqui é a especificação. Então, dimensões externas, peso, quantidade de cabeças, tipo de conectividade, tela. Então, é uma especificação semelhante a essa aqui que você vai definir para o seu produto, ok? Então, aqui ele está mapeando tudo que existe no mercado. Como não existe patente sobre o processo FDM, ela caducou em 2010, que era uma patente da Stratasys, né? Então, agora todo mundo pode fabricar impressora 3D sem pagamento de patente, porque caducou, né? Passados 20 anos. Bem, então aqui eu vou definir, né, o escopo do produto, né? Vou pegar alguns produtos de referência que eu vou usar como referência, algumas características, vou analisar. Então, tudo isso é tipo uma engenharia reversa que eu estou fazendo sobre o que existe em termos de produto no mercado. Bem, então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma série de características que vão descrever o meu produto. Então, isso aqui é a especificação meta do meu produto. Então, ele vai gerar aqui, né, todo o levantamento de informações para justificar o escopo, o desenvolvimento, né? Depois ele começa a detalhar a arquitetura, enfim, as funcionalidades, os riscos, né, que a gente já mencionou. Entrou aqui no projeto informacional. Bem, aí os requisitos dos clientes do produto. Então, você tem vários tipos de requisitos. Fase do ciclo de vida, projeto. O cara de projeto tem como requisito ser pequena, ser leve, ter baixo preço de aquisição, ter uma boa estética. O cara de fabricação e montagem, ser fornecida já a montagem, ser fácil e rápida, ter baixo custo. Isso aqui são alguns requisitos que o cara deseja para o ciclo de vida. Para o usuário final, ter uma impressão rápida, ser fácil, de fácil utilização, ter volume médio de impressão. Então, isso é o que ele deseja. Manutenção, ser de fácil reparação, ter um baixo custo de manutenção. Então, isso aqui são alguns requisitos que ele define. Depois, a gente vai aprender, a gente usa uma série de diagramas para ver quais desses requisitos associados ao ciclo de vida são os mais importantes. Então, aqui eu vou criar, né, para cada um dos requisitos, que eu estou tendo nomenclatura de A a Q, né, de A até Q, e estou confrontando um contra o outro. E estou falando que o A é 3 vezes superior ao B. Então, quem é o A? O A é ser pequena. Então, ser pequena é 3 vezes mais importante do que ser leve. Então, eu vou aqui definindo, né, usando esse conceito do diagrama de Moody, confrontando os requisitos para cada visão do ciclo de vida. Então, a gente pega o ciclo de vida, projeto, fabricação, uso, manutenção, seleciona os requisitos que a gente quer avaliar e depois compara um requisito com relação ao outro requisito e dá um peso, né? 3, 1, 2, 5, né? E depois vê o que o A é mais poderoso do que os demais. Então, é A3, né? 6,
Deve ter um outro A em algum local aí que ele achou 7. E depois ele faz a mesma coisa para o B, depois para o C. Então, isso aqui é o que a gente chama de diagrama de Moody. Bem, então aqui ele identificou os principais requisitos. Ter, a visão dele, ter uma boa qualidade de impressão. 55 pontos. 11,9%. Então, isso aqui ele falou que é peso 5. Depois vai colocando para cada um dos outros o peso. Ok? Bem, aí depois ele bota um gráfico de Pareto para cada um dos requisitos, até ter o valor acumulado. Faz o benchmark competitivo, compara uma solução com outra. Então, você tem aqui as várias soluções, pega todos aqueles requisitos e compara uma em relação à outra, né? Então, aqui, ser pequena, né? Ser leve, ter baixo, e vai definindo aqui, né? Para cada um desses caras, um valor, ok? Bem, aí depois que você fizer tudo isso, você vai definir os requisitos do seu produto. Então, os requisitos: dimensão, peso, tempo total de fabricação, custo unitário, velocidade, dimensão peça. Então, você vai ver os produtos, comparar os produtos, identificar as melhores soluções de cada um dos produtos, porque você comparou um em relação ao outro em cada um desses requisitos. Aí depois você vai ver quem é o melhor produto, fazendo esse benchmark competitivo. Bem, aí você vai definir os requisitos do seu produto, né? Então, o requisito, a tendência, o requisito, né? Aqui tem vários requisitos, né? Desde dimensões, peso, tempo, depois sistema operacional, nível de pressão, enfim. Bem, aí depois você gera aqui as matrizes de relacionamento, então a gente vai aprender a fazer todas essas correlações, né? Essas matrizes, até chegar aqui, ó, na especificação meta do produto, que é o objetivo desta fase. Então, nessa fase, a gente vai aplicar esses métodos aos pouquinhos, né? E a gente vai entregar como solução final, tá aqui, a especificação meta do meu produto. Lá no início, né? Isso. Então, eu entrego a especificação meta. E a especificação meta, depois de ter feito toda essa análise, é essa tabela aqui, ó. Ok? Então, você vai colocar o requisito, o valor meta e como você vai medir esse cara. Então, aqui, nível de pressão sonora emitida em decibéis. Você quer que seja abaixo de 60 decibéis, para que ele possa ficar dentro de uma sala, por exemplo. Então, vai usar o que? Um dosímetro de ruído. Partes aquecidas e fios expostos, contagem, e por aí vai. Enfim, então isso aqui é o que você vai entregar. E para chegar nessa tabela, você vai aplicar todos esses métodos. Diagrama de Moody, depois o benchmark competitivo, né, que faz parte aqui do nosso QFD. Aí você vai fazer também o QFD, que é esse cara aqui que a gente está apresentando aqui. Ok? Bem, então esse QFD, então ele vai mapear o quê? O requisito do cliente e requisito do produto. Então agora você vai pegar aqueles requisitos do ciclo de vida que você analisou, né, para cada um dos produtos concorrentes, e vai transformar esse requisito do produto, do cliente, em requisito do produto, que vai fazer parte da especificação meta do seu produto, né? Que é este cara aqui, ó. Então, dimensão, peso, tempo, faz parte o quê? Do requisito do produto. Dimensão, peso, e cada um desses caras aqui, ó,
vai ter no requisito do cliente. Quem é um requisito cliente? Cliente interno e cliente externo. Então, a gente tem cliente interno e cliente externo. Então, o nosso cliente interno e externo, ele vai ser avaliado segundo, né, os requisitos que nós definimos naquela tabela anterior aqui, que está em algum local aqui, onde eu apresento o ciclo de vida, né? E para cada fase do ciclo de vida, projeto, vamos ver se a gente acha aqui, projeto, desenvolvimento, cliente final, né? Então, para aqui, né? Então, a gente vai pegar esse carinha aqui, ó, fase do ciclo de vida, colocar os principais requisitos, e depois a gente vai aplicar o QFD, o desdobramento da casa da qualidade, né? E transformar o requisito do cliente em requisitos do produto, ok? Bem, então, tem todo o método para fazer isso, né? Isso é o QFD, desdobramento da função qualidade. Temos que fazer o benchmark competitivo e montar a casa da qualidade, primeira casa da qualidade, associada ao projeto informacional, né? Então, antes de mais nada, a gente faz o diagrama de Mood para a gente ter uma percepção de quais são os principais requisitos de cliente que eu tenho que atender, que é esse ranking aqui, ok? E esses pesos vão ser utilizados lá na casa da qualidade, para quantificar no final das contas, né, quanto é que vale ser de fácil instalação. Eu vou ter uma pontuação associada a esse cara. Bem, então esses aspectos vão ser vistos, né, a partir da próxima aula. Aqui é só para situar a questão do projeto informacional, usando esses métodos, essas matrizes, para a gente mapear os requisitos de clientes em requisitos de produto que vão ser entregues como especificação meta. Bem, então, estourei um pouquinho o meu horário aí, mas é basicamente isso que eu queria apresentar hoje para vocês. E a partir da apresentação desse primeiro método, vocês já vão ter condições de desenvolver o projeto informacional para o trabalho de vocês. Ok? Bem, eu já coloquei também uma lista de exercícios aí para vocês começarem a trabalhar. É isso, basicamente. Então, até a próxima segunda-feira aí, com a continuidade do projeto informacional, né, onde a gente vai aplicar o diagrama de Mood e depois benchmark competitivo e a casa da qualidade, o telhado da casa da qualidade, enfim, para que a gente chegue na especificação meta do nosso produto. Então, basicamente, isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Até a próxima semana. Então, boa tarde aí a todos. Boa tarde, professor. Até segunda.